professora Adriana de Oliveira Botelho, ela que é graduada em Psicologia pela UCDB, fez lá também especialização, didática e metodologia do ensino superior e fez o seu mestrado. Atualmente é docente, também consultora, e aqui na Unifev ela coordena o curso de pós-graduação de Psicologia Organizacional e do Trabalho. E a Cléris Baraldo Hopner, né, fez o curso de Direito na Unifev, fez Gestão de Recursos Humanos e tem importantes experiências profissionais. Trabalhou na Coferpol, no Procon, no Senac e na Polos Indústria de Móveis. Atuou como gestora administrativa e atualmente, na CIA do Broto, é gestora de RH. Adriana, a nossa próxima pergunta é com relação ao papel do trabalhador, dos gestores e da organização na garantia da qualidade de vida no trabalho. Quem faz o quê? O que cada um faz para que haja qualidade? A gente falou agora há pouco a questão da descartabilidade. Então, a gente tinha uma tendência a dizer que o indivíduo era o fraco, o indivíduo era né, incapaz de lidar com essas demandas todas, e a culpa é do indivíduo, né? Então, ele que não dá conta. Então, tem até uma frase, a vida é dura para quem é mole, não é? Isso. E, na verdade, isso hoje a gente tem tentado mudar essa visão. Então, responsabilizando tanto gestores quanto organizações pelo processo de gestão da qualidade de vida no trabalho. Então, é possível, gerenciando esses fatores que já foram citados aqui, né? Então, gerenciar fatores psicológicos, sociais, tecnológicos, organizacionais, né? A gestão das pessoas, né? Ter um processo de gestão de pessoas implantado, efetivo, né? Uma cultura de gestão de pessoas efetivas dentro da organização, para que isso seja, então, uma postura coletiva, então, de parceria, onde as pessoas possam, em conjunto com a organização, cuidar da sua qualidade de vida. Eu acho que é uma forma de ter um certo distanciamento crítico para ver as coisas que acontecem, né? Bom, mas as coisas são assim, não necessariamente, elas podem ser revistas, podem ser tratadas com mais atenção. Do ponto de vista, isso. Porque às vezes o trabalhador, ele é insuficiente para dar todas as soluções, né? Então, mas ele, como, vamos dizer assim, vítima, às vezes, da repetição, do trabalho exacerbado e tal, ele não sabe como mudar. Então, a gestão tem um pouco esse papel de, olhando com distanciamento crítico, fazer movimentações, enfim, ações, intervenções que ajudem a resolver os problemas, é isso. Você falou de duas coisas. Uma coisa é o ser humano, o que nos transforma em seres humanos? A nossa intencionalidade, a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de transformação. A gente é comparado muitas vezes com o castor, com a abelha, o trabalhador, né? Com o castor, com a abelha, com o João de Barro. Então, eles também são trabalhadores, eles também constroem, mas eles constroem instintivamente aqueles resultados. Centenas de milhares de anos do mesmo jeito. Exatamente. No estresse. E sem estresse. Já o ser humano, ele precisa, para se tornar homem, exercitar a sua criatividade, a sua intencionalidade e tal. E o trabalho, muitas vezes, ele tira desse trabalhador essa possibilidade, tira a autonomia. Interessante. O trabalho é monótono, é repetitivo, ele é esvaziante, ele vai virando abelha. Ele é esvaziante do ponto de vista psicológico, ele fica altamente sem sentido, né? Claro. Então, e aí a pessoa entra em sofrimento. Então, a organização precisa gerenciar a organização do trabalho, as características do trabalho, as características da gestão, a forma com que se relaciona com essa pessoa, para dar essa oportunidade, para que as pessoas continuem sendo seres humanos, humanizar os processos. Então, que eles possam participar dos processos decisórios, que eles possam decidir coisas, eles possam conversar sobre, né, que eles possam desenvolver trabalhos que tenham um certo desafio, que use as suas capacidades, né, que essa é uma coisa importante, né. Ele precisa ser tratado com justiça, ser remunerado com justiça, né, de forma adequada e com justiça, desenvolver trabalhos que tenham uma certa variedade e que ele se identifique. Então, tudo isso desafia o ser humano, né, e a questão dela, ela falou da questão da gestão dos conflitos. Então, o papel da liderança é muito importante na gestão do conflito, na transigência, e ensinar as pessoas, como você falou, a ser um pouco mais maleável, a saber lidar com as demandas, a pensar sobre os processos e fazer escolhas mais adequadas para aquele momento, a adiar determinadas coisas, a aprender a lidar com frustração, porque a empresa vai frustrar muita gente, né? E conseguir ter competência suficiente para lidar com todas as demandas que o mundo do trabalho traz hoje, que é altamente, né, exigente, né?
Verdade. E, Cléris, a gente até no intervalo conversava um pouquinho a respeito disso. A empresa entende muito o capital, o ativo, né? O capital material. E, às vezes, o capital intelectual, ele é um pouco esquecido, mas ele tem uma contribuição grande para o desenvolvimento, o aprimoramento da empresa. Porque a gente entende assim, comprar uma máquina nova aumenta o capital, mas também você desenvolver o ser humano coloca condições para que a empresa possa ser melhor e maior. É isso. Ramon, não basta só você ter um novo equipamento, você tem que treinar pessoas para manusear aquele equipamento. Ou seja, de nada adianta vir toda a tecnologia se você não treinar pessoas para poder utilizar dessa tecnologia, porque às vezes você tem a faca e o queijo na mão, mas não corta. Então, assim, não existe mais essa de, não, eu tenho a melhor máquina, mas se você não tiver a melhor equipe, você não tem nada. Sim. Então, vamos treinar pessoas, vamos capacitar pessoas para manusear equipamentos. Hoje em dia, não existe mais a teoria de que comprei essa máquina, descarto essa pessoa. Não, comprei esse equipamento, qualifico essa pessoa e com isso faço o processo ter andamento, faço o processo ter evolução e atinjo os objetivos que são os números. Hoje as empresas elas trabalham muito com números e os números nada mais é do que a satisfação do colaborador em exercer a atividade para render, para ter a produtividade esperada. Então, nós temos que trabalhar todos esses pontos. Muito bem. Adriana, como é que a gente pode intervir na organização? Né? Que projetos a gente pode desenvolver para que a qualidade de vida no trabalho aconteça? Então, como eu falei, a gente precisa ter uma visão macro. Então, tem aspectos que têm relação com a gestão, né? Então, o papel da liderança, a participação da liderança junto à realização da tarefa, por exemplo. Tem líder que é muito focado na tarefa e ele esquece que precisa de ouvir as pessoas e olhar para as pessoas, o relacionamento, que ele tem que ser contingencial, situacional. Tem medidas que são do ponto de vista físico, da saúde. Então, desde programas de avaliação física, médica, odontológica, programas de saúde, ergonomia, livre de risco, né, situações relacionadas à iluminação, à temperatura e etc., a segurança das máquinas e tal, né. Tem, do ponto de vista social, dos relacionamentos com colegas, né? Relacionamentos com a própria chefia. Então, isso é altamente importante. Então, dar feedback para as pessoas, como elas estão indo de forma adequada, reconhecer o trabalho que ela faz, permitir que ela participe, criar espaço de discussão coletiva, né? Onde as pessoas possam estar falando sobre conflitos, resolvendo conflitos, posturas de enfrentamento. Acho que esse ponto de vista do social, né? Do emocional na organização, dá oportunidade de crescimento para as pessoas. Então, é importante fazer palestras, importante, né? Então, mas assim, desenvolver as pessoas também do ponto de vista intelectual e emocional, falando dessa questão do relacionamento. Então, são vários programas do ponto de vista físico, tecnológico, comprou uma máquina nova, prepara o trabalhador, dá o tempo que ele precisa para se adequar àquela máquina, né? Então, outra coisa, eu já ouvi assim, as pessoas é que complicam as coisas, a vida não é complicada. Não é que as pessoas têm necessidade, nós somos indivíduos, e cada vida é muito complexa, tem uma série de variáveis. E a organização tem que saber que cada pessoa daquela é um mundo em particular. E ela vai ter que administrar isso. Não é que algumas pessoas são mais, né, safas, são mais, né, outras elas são mais complicadas. Então, tem algumas características de personalidade que se favorecem, né, lidar com os problemas de maneira mais, né, menos estressante. Outros são mais. Então, também o processo de escolha dessas pessoas, né, como é que foi escolhido, selecionado as pessoas para colocar dentro da empresa, como que é o acompanhamento que se dá para aquelas pessoas, como é que é o treinamento que se dá-se feedback, né? Então, todo esse processo de gerenciar pessoas, ele faz parte da gestão da empresa. Não é só comprar máquina, não é só deixar os equipamentos funcionando e tal. A gente precisa gerenciar as pessoas, deixá-las também aptas, né? Com competência para lidar com tudo isso. E não é só competência cognitiva, conhecimento que a gente tem que ter também habilidade interpessoal, de relacionamento, né, e de lidar com as questões que são humanas, né? Então, se a gente tem pessoas, tem problemas humanos ali que a gente tem que resolver. Afinal de contas, não são robôs, né? Exatamente. Seria mais fácil se fossem. Ô, Cléris, em termos de estratégia de recursos humanos, que outras práticas, técnicas, você pensa em implantar no futuro na Cia do Broto?
Bom, Ramon, a gente busca o plano de cargos e salários, nós buscamos aí a capacitação de novos talentos, que nós já tivemos isso dentro da empresa e pretendemos voltar, que é a escolinha de costura, onde a gente pode desenvolver novas pessoas, nós podemos desenvolver habilidades. A gente busca trabalhar também a contratação por assertividade, porque pessoas certas no lugar certo têm o processo por completo. Então, a contratação é o primeiro passo. Vamos contratar pessoas certas para trabalhar em lugar certo. Porque de nada adianta uma contratação se a pessoa não tem a qualificação, se a pessoa não tem todo o perfil daquele cargo. Nós podemos implantar também o plano de cargos e salários e entre outras atividades que é bacana. Vale ressaltar que que não é só necessário uma organização de pequeno, Vale ressaltar que nós temos também a organização de pequeno, médio e grande porte. Claro. E a gestão de pessoas, ela tem que ser aplicada em todas essas organizações, porque os conflitos acontecem, pessoas precisam ser avaliadas, pessoas precisam ser remuneradas, pessoas precisam ser contratadas. E para que haja tudo isso, tem que existir uma pessoa capacitada para exercer a função. Então, a gestão de pessoas, ela acontece, sim, em todos os tipos de empresa. É que algumas pessoas não veem, algumas pessoas acham, minha empresa é de pequeno porte, eu não preciso disso. Sim, você precisa, porque você tem todos esses fatores que aconteceram anteriormente. Então, como que você gera um conflito? Com a gestão de pessoas. Como que você faz uma contratação assertiva? Com a gestão de pessoas. Como que você capacita? Com a gestão de pessoas. Muito bem, muito bem. Bom, a gente está chegando no final, mas eu queria fazer uma pergunta, quase uma afirmação, né? A gestão de recursos humanos, na verdade, busca humanizar um pouco mais o ambiente de trabalho, né? Para que a gente realmente não se torne máquina, né? Mas que a gente tenha aquilo que de mais precioso o ser humano tem, que é a humanidade dele, né? Eu acho que é exatamente isso, acho que a graça está nisso, né? Então, assim, nós somos criativos o suficiente para tornar o mundo que ele é hoje, mas isso torna o homem complexo e torna as relações complexas. Sim. E a gestão complexa, então dá trabalho. Se todo mundo dissesse amém, né, e respeitasse, né, conformasse do jeito... Mas as pessoas não são assim, cada vez a gente é menos assim, né? Cada vez a gente é mais autônomo, mais crítico, mais reflexivo, as pessoas se colocam mais, buscam mais os seus direitos, então isso torna a gestão muito mais difícil, mais complexa, né? Sem dúvida. E só que a gente precisa se capacitar para isso, né? Então a gente tem feito, a gente estava discutindo esses dias com os nossos alunos, eles ficam muito frustrados porque eles conseguem uma evolução muito pequena nessas mudanças, né? No mundo organizacional. E eu disse que na verdade é um trabalho para a vida. Eu falei assim, o que eu faço, o trabalho que a gente tem feito é o trabalho de uma vida. Os objetivos de mudança e de humanização dos processos de trabalho, de pensar no bem-estar, né, e dizer, e provar que bem-estar é resultado de produtividade, é resultado de bem-estar, né? Na verdade, se a pessoa tem bem-estar, se ela está comprometida, envolvida com o trabalho, ela vai produzir, ela vai desempenhar contento, ela vai se relacionar bem. E quem vai gerenciar esse processo para que isso aconteça é a organização. O indivíduo sozinho, ele vai fazer a parte dele, ele vai se alimentar bem, ele vai fazer exercício físico, ele vai mudar a maneira dele de pensar, ele vai fazer relaxamento, ele vai fazer o ofurô lá, né, que a gente falou e tal. Mas ele sozinho, ele não consegue controlar, é muita variável. Tem muita coisa na gestão que precisa mudar, a gente sabe disso, com os pesquisas que a gente tem desenvolvido, inclusive, e que precisa de muito mais do que isso. Né? A responsabilidade também é coletiva, né? Bacana. E a gestão de pessoas também, ela visa uma melhoria entre a humanização dos processos. Então é bacana a gente ressaltar, como a Adriana mesmo disse, que nós não trabalhamos máquina, nós trabalhamos pessoas. E hoje nós temos o quê? Que juntar a essência das pessoas, dos colaboradores que estão na empresa com a nova geração. Nós não podemos descartar o que já foi, porque eles têm uma essência muito importante. Claro. E a nova geração, ela busca algo além. Então a gente pode fazer, a gestão de pessoas faz a unção. Ela pega o que é bom de um e o que é bom do outro para fazer a aplicabilidade. Deixa eu só falar uma última coisa, amor. Sei que o tempo está estourando, mas é uma questão cultural, né? Sim. Então, essa mudança passa por questões culturais. Então, são crenças, são valores que estão muito arraigados e que é difícil de mudar, não é fácil, né? Então, é todo um trabalho, e aí eu agradeço o espaço, a gente está
está podendo discutir isso, está falando isso para a população diretamente, que é um espaço extremamente importante e é por aí. Eu acho que a informação, a gente está falando sobre isso, está indo às empresas, eu faço isso através do estágio, faço isso através do curso de pós que a gente falou, né, com os meus alunos, na sala de aula, sempre que eu posso estou participando dos programas, para a gente poder ter essa fala e esse acesso, né, porque é uma questão a muito longo prazo, a gente vai ter mudanças muito pequenas e vai demorar muito para chegar a ter aquilo que a gente gostaria que fosse, né, em termos de bem-estar. Mas eu acho que é assim mesmo, né? Conta gota, a gente vai devagarzinho. Eu agradeço muito, aliás, a oportunidade de vocês estarem aqui no programa Empreender Tecnologias, ajudando a comunidade a refletir, né? E, de certa forma, até, quem sabe, reestruturar